espero que todos vocês que estão ouvindo a nossa colocação, essa sequência das aparições estejam bem, que Deus abençoe todos vocês. E mais uma vez nós estamos aqui com a Elaine, nossa convidada toda especial, que vem compartilhar com a gente esse seu conhecimento, né, de Nossa Senhora das Aparições, e que está sendo tão assim abençoada, né, uma bênção nas nossas casas, nas nossas vidas. Então, seja bem-vinda, Elaine. Realmente é uma graça grande, que Nossa Senhora abençoe a cada um de nós, que esteja com cada um. E eu acredito que Nossa Senhora quer se dar a conhecer, porque nós que a amamos, nós que a veneramos como mãe, nós precisamos também aprender o que a mãe tem a nos ensinar. E que esses momentos sejam para isso, para que a gente aprenda o que a mãe quer de cada um de nós. Então, que realmente nesses momentos de reflexão, nós nos abramos ao colo da mãe, nos abramos, coloquemos os nossos ouvidos no coração da mãe, e que realmente seja ela a conduzir a cada um de nós. E antes da gente começar, né, Elaine, como sempre, eu vou pedir a unção do Espírito Santo, que Nossa Senhora venha também nos agraciar com a sua presença aqui no nosso meio, e a presença na vida de cada um de vocês que estão aí ouvindo essas maravilhas de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, né, como sempre, a gente gosta de falar um pouquinho sobre a época em que aconteceu a aparição, né? E é importante isso porque Nossa Senhora vem dar uma resposta ao contexto de tudo que está acontecendo, né? Essas aparições assim sempre é alguma mensagem para os filhos voltarem ao caminho, né, Elaine? Não é assim? Então, só uma coisa, antes de falarmos da época, é importante, alguém pode falar assim, vocês pularam pela data uma Nossa Senhora. Então, só queria falar o seguinte, nós estamos falando das aparições que foram proclamadas pela Congregação da Fé, como verdadeiras e que não tem erro de doutrina. E essas aparições são Guadalupe, 1531, 32, La Salete e depois Lourdes e Fátima. E nós estamos pulando a Medalha Milagrosa, que foi em 1830. A Medalha Milagrosa ela não foi proclamada como verdadeira pela Congregação da Doutrina da Fé. Ela foi aceita sem erro de doutrina, tudo, mas por quê? Porque Santa Catarina já foi proclamada santa. Então, o que ela fez, a missão dela, já foi considerada verdadeira. Por isso que nós deixamos de falar sobre a Medalha Milagrosa, embora seja uma aparição muito importante. Mas depois que a gente falar das aparições que foram proclamadas como verdadeira pela doutrina da fé, nós voltaremos nessa. Agora, então, só dando esse parênteses que alguém vai falar, pular uma aparição. Mas a segunda aparição, que foi oficialmente decretada como verdadeira, foi La Salete. Né? Depois de Guadalupe, foi La Salete. Então, falando isso, nós estamos falando do ano de 1846, e eu pediria para você, Adriana, falar um pouco para nós como que era a época da França nesse ano, o que estava acontecendo. Esse período, né, era pós-Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa teve um impacto muito forte na Europa, naquela região, né? E, assim, muitas igrejas foram destituídas. E, inclusive, a Catedral de Madrid, ela foi
tirado ao altar, né, destronado, Profanado. né, profanado e colocado no lugar a deusa da razão. Então, foi uma agressão à igreja, né? Agressão assim, à nossa cultura cristã. E outros aspectos também. Eles mudaram os dias da semana para a gente não guardar mais o sábado. Teve vários assim, situações que aconteceram na época que estava tirando os cristãos do caminho, né? Do caminho tradicional da igreja. Então, era nesse contexto. Então, os cristãos, eles estavam, da época, os cristãos estavam meio que perdidos na fé, porque mudou toda a tradição que eles conheciam, né? Logo veio o imperador Napoleão, que também perseguiu, prendeu papas, prendeu o papa, prendeu os bispos, os padres. Então, era uma situação muito crítica. A igreja estava sofrendo uma perseguição naquela época. Então, era nesse contexto onde realmente a igreja estava sem pastor. E cada um seguia do seu jeito. E é nesse contexto das ovelhas sem pastor que se encontrava. Foi, né? o fruto da Revolução Francesa. Isso. A Revolução Francesa, ela teve seu início, vamos dizer assim, instigado pelos maçons, né? E o papel deles realmente era colocar, como é ainda hoje, colocar a Igreja Católica de lado. Então, eles começaram a apresentar algo mais atrativo. Né? No lugar de Deus. E no lugar de Deus estavam realmente destronando o Senhor. E essa aparição, ela tem algo muito importante. São João Paulo II falava que La Salette é a chave para nós entendermos todas as outras aparições. Que todas as outras aparições, a sua chave de leitura é La Salette. E nas outras aparições, nós tivemos várias aparições. La Salette é uma única aparição. E, embora seja uma única aparição, ela é a mais contestada da história. Hoje, né, ela é a mais combatida também pela própria igreja. Né? Por aqueles que não aceitam La Salette, ela é bastante combatida. E nós vamos ver mais tarde a razão disso, né? O próprio falar de Nossa Senhora. Então, podemos ir para a história do que aconteceu? Então, assim como em Guadalupe, era um sábado, né? Antes do sábado, vamos falar no dia anterior, dia 18 de setembro. Né? Existiam vários gados, nós estamos falando de uma cidade dos Alpes, então nas montanhas, e existia muito gado na região e se pagava-se para os jovenzinhos cuidarem do gado, levar esses gados a pastarem. A Melânia, que são dois que tiveram a visão, Melânia e Maximin, né? A Melânia, ela já era contratado de um produtor rural da época. O Maximin era a primeira vez que ele estava fazendo isso. Eles não se conheciam, não eram parentes, né? Eles moravam numa cidade chamada Corpes, e o Maximin, então, ele vem falar para a Melânia que ele precisava da ajuda dela, que ele não queria ficar sozinho pastoreando o gado. Isso no dia 18 de setembro. No dia 19 de setembro, num sábado, eles se encontram pela segunda vez e, né, nessa vez, eles brincam, e na hora do almoço eles tomam o seu lanche e eles se sentem muito cansados. Eles deitam e acabam dormindo. Maximin tinha 11 anos e Melânia tinha de 14 para 15 anos. E eles eram inocentes. Apesar da Melânia ter quase 15 anos,
ela tem um coração de criança, né? E não tinha muito estudo, os dois, né? Não. Eram realmente inocentes, né? Totalmente não se puros. compara com hoje, um jovem hoje, né? Um De adolescente 15. hoje. E eles dormem, e quando a Melânia é a primeira a acordar, ela não avista mais as vacas, ela não avista mais o gado, acorda a Maximin, né, apavorada, porque se eles perdessem o gado, eles não tinham como repor, né, e acorda a Maximin apavorada e vão procurar o gado. Eles sobem no alto de uma montanha e eles avistam o gado pastando alegremente, né? Sem problema nenhum, o coração se tranquiliza. Quando eles se voltam para descer a montanha, eles veem uma grande luz, um globo de luz, né? E aí ela chama a atenção do Maximin e fala: Maximin, olha, né? Você está vendo? E ele fala assim. E quando eles se aproximam dessa luz, o que eles veem? Eles chamam uma bela dama, ou uma bela senhora, sentada numa pedra, com as mãos entre o rosto, chorando. A princípio, Maximin, na mentalidade dele de criança, ele pensa que é uma mãe que tivesse apanhado do seu filho e tivesse subido na montanha para chorar, né? E eles ficam assim, à distância, meio amedrontados, e nisso a bela senhora levanta a cabeça e fala: aproximem-se, meus filhos. Aproximem-se que eu tenho uma missão para vocês. E é interessante que a mãe, ela acolhe, né? Mesmo as crianças, né? Ela chorando, ela aparecendo nessa situação assim de ser consolada, ela para e acolhe o filho, né? Acolhe as crianças. Isso é bonito na mensagem, né? Na aparição. Os dois, né? Eles relatam que quando ela fala, né? Aproximem-se, meus filhos. Eles falam que eles foram invadidos de uma tamanha paz, né? Que tudo aquele medo, aquele temor que eles estavam sentindo desapareceu no mesmo instante, e eles daí correram para perto dela. Aí ela então fala que ela tem uma mensagem e que eles iam ser os portadores da mensagem, né? E eu vou ler a mensagem, né, para não falar. Ela deu duas mensagens. La Salette teve duas mensagens. A primeira, que nós chamamos de mensagem pública, que já veio a dar a se conhecer. E a segunda, ela deu uma mensagem privada, uma para Melânia, outra para o Maximin. E falou que, embora os dois estivessem juntos, quando ela falava com a Melânia, o Maximin via os lábios se moverem, mas não ouvia a mensagem. E, da mesma forma, quando ela falou com o Maximin, a Melânia via-se os lábios se moverem, mas não ouvia a mensagem. Essas mensagens que ela deu em particular para cada um, deveria ser revelada 12 anos depois. Tá? Então, qual a primeira... A primeira mensagem, nós vamos falar da mensagem pública em primeiro lugar, né? Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para vos anunciar uma grande notícia. Se o meu povo não quiser se submeter, fico obrigada a deixar o braço de meu filho golpear. Ele é tão pesado e tão grave que não posso mais segurá-lo. Há muito que sofro por vossa causa. Se quero que meu filho não vos abandone, estou obrigada a rezar a ele sem cessar por vossa causa. Mas vós não fazeis caso,
ele vos deu 6 dias para trabalhar e reservou para si o 7º. Porém, não o quereis dedicar a ele. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E a segunda mensagem, que também que é a continuação, né? Também os carreteiros não sabem fazer outra coisa senão blasfemar, envolvendo o nome de meu filho. São 2 coisas que tornam tão pesado o seu braço. Muito impactante essas mensagens, né, Elaine? Eu meditava assim nas mensagens e eu percebo assim que as outras 2 aparições, Nossa Senhora vinha acolher, né? Acolher o seu filho. E dessa vez ela veio alertar nossos filhos, advertir, para a gente mudar de conduta. Porque pela mensagem ela está falando sobre o guardar o domingo, que o domingo é do Senhor. E também não tomar o seu santo nome em vão. Então é uma advertência que fere a Deus, que é a primeira tábua, né? A primeira tábua dos mandamentos, que diz respeito a Deus. Então é muito impactante. E nós, como os filhos, muitas vezes a gente tem resistência em aceitar essas palavras, mas é porque ela vem advertir cada um de nós com essas mensagens. E ainda ela dá, né, continuando a mensagem, ela fala o que vai acontecer se os homens obedecerem e o que vai acontecer se os homens não obedecerem. Então, a mensagem continua, né? Se a colheita se estragar, será por vossa causa. Eu vos fiz ver isso no ano passado com as batatas, mas vós não tendes prestado atenção. Pelo contrário, quando as encontrais estragadas, jurais e blasfemais o nome de meus filhos. Elas vão continuar a se estragar até que no Natal não haverá mais. Agora, e se os homens obedecerem, né? Que aqueles que tenham trigo não o semeiem. Mas, se eles se converterem, as pedras dos rochedos transformar-se-ão em trigo, e as batatas serão encontradas já plantadas na terra. Veja, se nós pensarmos, Nossa Senhora está parecendo aquilo que Deus fala em Deuteronômio. Eu te apresento diante de vós a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Mas nós seres humanos, pelo nosso egoísmo, tudo acabamos encontrando a morte. Porque ainda ela fala, virá uma grande fome se não me ouvires. Antes que venha a crise da fome, as criancinhas de menos de 7 anos apresentarão um tremor e morrerão nos braços das pessoas que as cuidam. As uvas se estragarão e as nozes se arruinarão. Lembra bastante, né, essa advertência de Nossa Senhora, essa revelação, as pragas do Egito, né? Que vem assim, se libertar o meu povo, nada vai acontecer. Né? Uma ação de Deus na nossa vida. E agora, né, falando assim das aparições para nós, para o povo da época, mas também reflete em nós aqui, na nossa época, se vocês não atentarem à vontade do meu filho, vocês conhecerão a morte. Vocês vão conhecer a morte, né? Como aconteceu, né, Elaine? Então, isso que nós vamos falar agora, né? O que aconteceu após as aparições. Depois nós vamos ver um pouco sobre os videntes, né? Mas o que aconteceu? Como foi falado, depois da Revolução Francesa, onde a razão dominava, também o racionalismo tomou conta da igreja.
Então havia-se muitos bispos, inclusive o bispo da onde estava La Salette era considerado um bispo liberal, e ele não aceitou as aparições, né? O povo aceitou parcialmente por um determinado tempo, mas também logo foi levado ao esquecimento. Não teve apoio, então, tudo aquilo que Nossa Senhora profetizou em La Salette aconteceu, né? Houve, que nem ela fala que as uvas se estragarão. E a videira, na Bíblia, nós sabemos que a videira é o símbolo do povo de Deus, né? Então, ela estava falando de algo material, porque nós sabemos que, né, os melhores vinhos vêm da França, ou são conhecidos como os melhores vinhos, né? O que aconteceu? Houve-se isso na parte material, houve-se uma praga nos videiras, até então desconhecidas, isso em 1849, houve uma tamanha praga que todos os videiras foram exterminadas. Tanto que hoje, na França, não existe uma só videira antes da época da aparição de La Salette. Todas foram apodrecidas, né? Todas apodreceram e teve que vir de novo as videiras para ser plantadas e começar de novo tudo do zero. Essa na parte material. Na parte espiritual, como eu falei, na Bíblia, a videira é símbolo do povo de Deus. E em La Salette, nós começamos também a ver, vamos dizer assim, as profecias da nossa igreja, né? Vamos dizer assim, a divisão dentro da nossa igreja. Assim como Paulo VI falava que a fumaça de Satanás entrou na igreja, né? E foi através do quê? Nós sabemos que foi através da maçonaria. E a maçonaria, então, ela, desde lá, de La Salette até agora, ela tem plantado os seus erros no meio. O povo, vamos dizer, a videira, na parte espiritual, não na matéria, mas na parte espiritual, também começou a se estragar, né? Como eu falei, o bispo não aceitou, mas ele falou que para ele aceitar a La Salette, ele queria que a Melânia e o Maximin, a porta-voz aí sempre foi a Melânia, que era a mais velha, acredito, a mais espertinha, né? Então, ele como que pressionou a Melânia para ela contar o segredo, a revelação privada. Que se ela contasse a revelação privada, ele aceitaria. E Melânia, para não desobedecer a mãe, o que ela fala? Ela fala, pois bem, eu vou escrever uma carta para o Papa. E ela, houve-se 2 cartas de Melânia e de Maximin, eles escreveram o segredo, e esse segredo foi enviado ao Papa da época, que era o Pio IX. De posse hoje São Pio IX, né? Hoje já esse Papa é um Papa muito guiado pelo Espírito Santo, e assim que ele viu as revelações, ele já teve as revelações por verdadeira. Tanto que La Salette é uma das aparições que foi aprovada mais rapidamente. 5 anos, né? 5 anos após aparições, ela já estava sendo aprovada. E aí também, Elaine, a gente pode falar da fome, né, que houve. Porque a base alimentar da época era o trigo e as batatas. O trigo e as batatas. E apodreceram o trigo e as batatas foram todos... E aí houve a fome, né? E morreu muita gente. Morreu muita gente, né? Eu estava lendo um artigo, falou assim,
no artigo falava que aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram de fome naquela época. E também as crianças. As crianças, praticamente falou que naquele ano da profecia, falou assim, em matérias de porcentagem, foi 300% a mais que morreram as crianças do que todos os outros anos. Então, tudo aquilo que Nossa Senhora profetizou na revelação pública aconteceu. Antes de nós estudarmos um pouquinho essas profecias, ela ainda faz uma outra pergunta para as crianças, que eu achei assim, Maria é mãe, né? Maria é mãe. E ela vira para o Maximin, para uma criança de 11 anos e 14, e pergunta para eles: meus filhos, vocês fazem bem suas orações? Eu achei lindo, né? Como se ela não soubesse, né? Se a gente reza bem ou se a gente reza mal. Mas ela olha para eles e fala: meus filhos, vocês fazem bem suas orações? E eu acredito que essa pergunta é para nós. E o interessante é que os dois olham para ela e eles respondem assim: não, senhora, não muito, né? Sabe, a simplicidade deles reconhecerem que realmente, na realidade, parece que Maximin nem rezar sabia direito, né? Melânia já tinha... Ela que estava ensinando ele, né? O Maximin nem rezar não sabia. Mas eles reconhecem que eles não rezam bem, né? E ela fala assim: meus filhos, é preciso rezá-las direito no fim do dia e pela manhã. Quando não tiverem tempo, rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quando tiverem tempo, é preciso rezar mais ainda. Aí ela como que faz um apelo. Não, ela mostra, né, a tristeza. Com tristeza ela continua: só vão algumas mulheres idosas na missa. As outras trabalham todo o verão e vão na missa no inverno, mas só para não levar a sério a religião. Na quaresma, eles vão ao açougue como cães. Essa é forte também, né? É forte. Então, a gente vê, né, fala assim: né, essa é a aparição para nós entendermos todas as outras aparições. Enquanto Guadalupe, como a Adriana falou, ela vem nos pegar no colo, ela vem nos abraçar, vem colocar o seu retrato, né, vem nos cobrir com o seu manto. Hoje, ela vem perguntar para nós, né, como que vocês estão levando o seu domingo? Eu confesso, né, que na meditação, escutando vários padres, fazendo várias reflexões, o padre fala que essa revelação pública, ela está intimamente ligada a cada um de nós. Porque hoje ninguém mais tem o domingo como dia do Senhor. Hoje, domingo, ele virou o quê? O dia de shopping. De entretenimento, de aproveitar. Na outra aparição, na outra mensagem, na privada, ela ainda fala que o homem só pensa em se divertir. E eu confesso que eu levei isso até na minha vida, né? Porque quem de nós não vai no shopping, né? Só que muitas vezes a gente vai na missa, que nem ela fala, mas levamos a religião a sério? Vamos na missa e a gente acha que pronto, né? Já estamos livres da nossa obrigação, então agora a gente pode fazer o que quer. Então vamos no shopping, vamos comprar, vamos se divertir, porque nós já fomos na missa. E aí, na minha reflexão, eu pensava: e eu, que sou católica praticante, estou levando o meu domingo como dia do Senhor?
né? Quantas vezes, às vezes a gente fala, ai, eu vou no sábado na missa, porque no domingo eu tenho um churrasco, eu tenho uma viagem, eu tenho um passeio. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso é pecado, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Mas isso levou a minha reflexão. A gente tem tempo para fazer tudo no domingo, mas muitas vezes nós, que nos achamos muito mais evoluídos que 1846, nós também não estamos levando o domingo a sério. Nós não estamos levando o domingo como dia do Senhor. Então, mas eu acredito, Elaine, que essa mensagem assim é mais advertindo ao trabalho, ao ganhar o dinheiro, a vida, né, no domingo, sem questionar. A igreja, ela até tem umas exceções, né, que o trabalho no final de semana não se caracteriza como pecado, né, porque é uma... os serviços essenciais, né? Médico, hospital, os bombeiros, essas coisas que dá assistência, né? Mas, por exemplo, uma loja vender roupa no sábado, vender sapato no domingo, vender sapato no domingo. Então, é uma advertência que vem a fazer nos questionar, porque para nós, hoje, a gente está tão normal isso, já está tão na nossa raiz, que é difícil a gente aceitar que é pecado. A gente fala assim, eu já fui na missa. Exatamente. Aí agora a gente fala assim, a gente entende que roubar é um pecado, né? Não roubar. Então, para a gente é fácil entender, não, roubou, é pecado, feriu o outro. Mas a gente está ferindo a Deus nesse daí. Não, né? Guardar domingos e festas. Só. Eu vou até repetir. Ele vos deu 6 dias para trabalhar e reservou para si o 7º. Porém, não o quereis dedicar a ele. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. Então, é uma coisa assim que impacta a gente, porque a gente se vê fazendo essas isso coisas. É normal. E então é difícil para a gente entender, porque a gente está numa situação na sociedade que já virou rotina essas coisas. Então, eu me vejo assim como aquele povo da França, em 1846. Nossa Senhora veio falar, advertir que Jesus, né, o braço dele ia cair. Então, são 2 coisas que tornam o braço de Deus pesado. Primeiro, não guardar os domingos. Vamos colocar o 2º mandamento, não guardar domingos e dias de festas. E terceiro, não blasfemar, não tomar seu santo nome em vão. Então. E hoje se tornou natural, porque ela mesma fala que todo mundo, se não dá alguma coisa certa, né, não fazem outra coisa senão blasfemar a Deus. E às vezes é isso mesmo, já se tornou isso que é o materialismo, isso que é o mundanismo entrando na nossa vida espiritual. Porque nós, muitas vezes, embora católicos, praticantes, achamos que estamos fazendo tudo certo, de repente nós começamos a pensar numa mensagem de Nossa Senhora em 1846 e você fala, nossa, mas eu faço isso. Exatamente. Eu deixo para comprar um sapato no domingo, né? E se tem quem vende, é porque tem quem compre, né? E eu sou quem compra. Então, eu também não estou obedecendo o domingo. Outra coisa que ela falou aqui, né? Na quaresma, ninguém vai na missa, na igreja, e na quaresma eles vão ao açougue como cães. Fazem fila no açougue, né? Então, veja só, o que a Santa Igreja pede? Pede jejum na Sexta-feira Santa e na quaresma. Mas ela nos admoesta a toda sexta-feira não comer carne. Um dia comentando isso, a pessoa fala assim, não, mas aí já é exagero. Não, mas já é exagero você deixar de comer carne um dia. Para lembrar a paixão de Jesus, né? Não, para a gente ver que isso agrada. Por que você está fazendo isso por obrigação? Não, eu estou fazendo isso para agradar o coração de Deus. E por amor, né? Então, e aqui tem gente ainda que faz de quarta e sexta.
né? E às vezes a gente fala assim, mas isso é ser radical demais. Aqui na mensagem de Nossa Senhora, em 1846, que vamos ser sinceros, eu acredito que não tinha a fartura de carne que tem hoje. Facilidade, né? Ela abre o coração para 2 crianças falando isso. Eu acredito que é algo que agrade o coração de Deus, né? Tanto que aqui vamos até meditarmos um pouco junto. Se você conversar com vários médicos, né, quando você está com vários órgãos, fígado, estômago, o que eles falam? Deixa de comer carne, né? E come mais legumes. Né? Então, veja só, não é... Nossa Senhora está fazendo abrindo o coração, não para nos pressionar, não, vocês não podem comer carne, não. Ela também está pensando na nossa saúde. Um dia sem carne na semana, né, você agrada o coração de Deus, acredito, né, pelas mensagens, pela palavra de Nossa Senhora, agrada o coração de Deus, você faz bem a sua saúde, né? E você que aproveita esse dia realmente para oferecer e pensar um pouco mais, né? E hoje em dia, Elaine, eu me questionava, né? A gente falar em jejum, parece que a gente está falando coisa do outro mundo, né? Porque hoje em dia é tão difícil a gente tomar uma privação de algo, porque a gente é tão voltado a se satisfazer os prazeres do corpo, né? Assim, a gente está tão voltado a se satisfazer que quando você fala em se privar de algo, no caso aqui da carne, na sexta-feira, parece uma coisa de outro mundo. Né? A gente não está mais aquele espírito de penitência. E é uma das coisas que ela pede em todas as aparições, a penitência. Então, esse se privar de algo, né? No caso da carne vermelha, na sexta-feira, e se lembrar da paixão de Cristo, a igreja pede isso para a gente, como é difícil, porque a gente está nessa mentalidade mundana, mesmo sendo a católica, praticante, mas como a gente está além, né? A quem ainda de chegar aonde Nossa Senhora quer. Eu me questionava, falei assim, como é difícil, né? Eu fazer uma abstinência de alguma coisa, fazer um jejum de alguma coisa, né? É algo nem que é essencial, né? Por exemplo, eu sou viciada em comer doce, né? Quando na quaresma eu me proponho a fazer doce, parece assim que realmente é aí que eu vejo que eu estou viciada, porque eu sinto muita falta. E é algo que a gente sabe que não faz bem, né? Então, se a gente se oferecer ao Senhor, eu acredito que o Senhor vem em nosso socorro. E uma observação também, né, em certas, Jesus fala, né, que para afastar algum certo tipo de mal, né, não adianta só a oração, precisa também do jejum e oração. Então, o jejum faz com que o mal se afaste da gente também, né? É interessante saber, logo nós vamos falar das privadas, mas é interessante saber que essas mensagens ela sofreu assim, uma influência muito grande na França, né? E todos procuraram se emendar de uma forma. Só que isso daí, aos poucos, foi se esvaziando, tanto que a própria Maria fala que se eles se convertessem, iriam brotar as batatas da terra, o que não aconteceu. Em rochedo, né? No meio da pedra. E é interessante que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, numa carta apostólica, numa exortação apostólica, ele fala o seguinte: o dia do Senhor, ele disse, ou resgatamos o dia do Senhor, ou teremos graves problemas. E nós estamos vendo, se nós não conseguimos, nós estamos meditando juntos, mas se nós não conseguimos responder aos 3 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, os 3 mandamentos que se referem a Deus, os outros, para nós estamos vendo isso na nossa sociedade, não valem de nada. Vale de nada. Né?
Se não conseguimos dar a Deus o que é de Deus, não conseguimos nem dar a César o que é de César. Né? Então, por isso que ela foi uma aparição só, né? Enquanto que as outras teve mais de um dia, e ela foi impactante. E que ela foi tão impactante para o povo da França em 1846, como é para hoje, nós, né, que a gente ouve. Então, quando a gente ouve a mensagem, ouve a advertência, ela vem falar para a gente hoje a mesma coisa. Eu preciso me modelar, né? Eu preciso me voltar ao que Jesus, ou Deus, né, nos seus mandamentos, pede para que eu faça. Então, é aquele pecar contra o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente não cumprindo, a gente está ferindo o próprio Deus. Nós vemos, né, que esse segredo de La Salette foi levado ao esquecimento. Agora, né, está se reavivando, né? Está se reavivando, porque todos, como o próprio João Paulo II falou, todas as outras aparições têm a sua chave em La Salette. Então, Fátima, Garabandal, até as aparições aqui no Brasil, Lourdes, elas têm a sua chave de leitura em La Salette. Então, vamos ver, só um pouquinho antes de vermos a profecia que foi aberta no ano que foi pedido por Nossa Senhora. Eu acredito que eu não esteja apta para meditarmos muito a respeito do privado. Eu vou ler, daí a gente pode ver até se acha um padre para nos dar, porque o segredo é bem forte, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre os videntes. O que aconteceu com os videntes depois, né? Eles eram crianças puras, inocentes, embora, né, 15 anos não se dá para comparar com um jovem de 15 anos da nossa época. E o que aconteceu? Né? Eles foram bastante manipulados. Talvez até por isso que essa aparição é contestada. Existiam padres liberais que não aceitavam, existiam padres que aceitavam, e os dois tentavam manipulá-los a seu bel prazer. Talvez, e essa seja a razão de ser tão contestada. Mas eles não foram beatificados e eles viveram, tanto Melânia como Maximin viveram um verdadeiro calvário. Maximin entrou no seminário, né, e quando ele estava prestes a se ordenar, o bispo chamou e falou o seguinte para ele: eu só te ordeno se você jurar que jamais você vai falar de La Salette. Ele falou que ele não podia desobedecer à mãe, que a mãe tinha dado uma missão a ele. Ele é expulso do seminário, ele morre com 46 anos como indigente. O coração dele está sepultado no santuário de La Salette. Melânia também, ela entrou numa congregação, mas foi duramente perseguida, né? Ela tinha, dentro das congregações, ela tinha várias locuções interiores, acredito, para esclarecer mais o segredo privado, que é bem forte, nós vamos ler. Mas ela também é muito perseguida, ela era convidada a se retirar dos vários conventos em que ela passou, e ela só teve um pouco de paz quando ela se tornou monja de um convento na Itália. Lá ela morre com 73 anos, né? E quem acompanhava era um padre que estava iniciando o movimento dos os missionários dos últimos dias. Esses missionários dos últimos dias,
que é aquele que o próprio São Luís Grignion de Montfort fala no seu Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. É um movimento mariano de consagração a Maria, que são que falam que realmente é esse, né, os missionários, que realmente se coloca a serviço da igreja e a serviço da mãe. Né? Ela morre na Itália. Temos uma foto com o padre que inicia esse movimento, que nada mais é do que a resposta ao que é pedido, que é profetizado também no Tratado da Verdadeira Devoção. Perdão. Na Verdadeira Devoção, o Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. Então, mais alguma coisa? Então, a imagem, né? Ela aparece sentada com os braços no rosto, chorando, né? Com as mãos no rosto, chorando. E depois ela se levanta, né? Fica de pé para falar com eles e fica de braços cruzados, né? Então, são duas imagens de Nossa Senhora. Uma como ela chorando por nós, filhos, né? Os filhos, porque ela sabe do braço do seu filho tá para acontecer, ela sabia o que ia acontecer, tanto é que ela profetizou e aconteceu, então ela chorou porque os filhos não ouviram o apelo da mãe. Exatamente. E também situação de braços cruzados, como que esse daí, como se eu não posso fazer nada. Ou vocês mudam, né? Ou vai acontecer. Eu estou de braços cruzados, eu não tenho mais o que fazer. E então simboliza isso, eu não tenho mais o que fazer. E também simboliza assim a paciência que ela tem conosco, sabe? De advertir e estar sempre conosco, mesmo a gente sendo rebeldes, né? Ela está conosco. Então, ela cruza os braços, como fala assim, o que eu faço? O que eu posso fazer, né? Então, é muito significante essa daí. Nossa Senhora, ela aparece com rosas, né? Todas as aparições, de uma certa forma, Nossa Senhora aparece com rosas. Ela deve gostar muito de rosas. Uma coroa de rosas, onde fala que saíam luzes. Uma corrente pesada nos ombros. Não, aqui também no peito existe um tanto de rosas rodeando o avental. Né? E nos pés também haviam rosas, mas Melânia falava que os pés não tocavam a terra, né? Como se para mostrar que ela não era da terra. Ela tinha nos ombros uma pesada corrente, né? Que simbolizava os nossos pecados, que ela ajudava a carregar, né? E uma corrente menor com um crucifixo. Isso também eu acho muito lindo, porque nesse crucifixo, na cada ponta de crucifixo, de um lado tem um martelo e do outro lado tem uma turquesa. Então, o martelo são aqueles que continuam, através dos seus pecados, a crucificar Jesus, né? A matar Jesus, a realmente enfiar mais os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. E do outro lado, a turquesa, que é a turquesa que tira, que arranca os pregos, que são aqueles que estão dispostos a se converter, a ajudar a Maria a segurar o braço de Jesus. Tem também as vestimentas. Ela se apresenta com uma roupa de camponesa da época e com um avental. E esse avental simboliza ela a serviço, né? Serviço de Deus e a nós também, né? Como mãe que vem servir. E até um padre, uma vez eu ouvi ele falando assim que esse avental é o mesmo avental que Jesus, quando se coloca a serviço no lava-pés, Jesus coloca o avental. E Nossa Senhora aí nessa vestimenta se coloca a serviço, né, com o avental. Então é bonita essa, muito bonita essa meditação assim. As duas revelações privadas, quando foi enviada ao Papa,
a Melânia e o Maximin escreveram, sem saber, né, o que um estava escrevendo. Mandaram-se aos papas, foram 2 versões, né? Ela então, se perdeu, né? A primeira se perdeu, aí se perdeu e foi encontrada muito tempo depois. E ela pedia para ser revelada em 1858. 1858 é o ano da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, daí nós começamos a ver a ligação dessas aparições. E cada aparição, nós vamos ver que Nossa Senhora acrescenta um detalhe novo, pedindo a nossa conversão. Aqui em Salete, ela pede para, como que o braço de Deus está pesado. Em Fátima, ela fala que a taça está transbordando. Em Garabandal, ela fala que a taça já transbordou, né? Eu vou ler um trecho. Só um pouquinho antes, Elaine, a gente pode perceber assim que lá em Guadalupe a mensagem foi acolhida porque se referia a um povo que não foram catequizados, né? Um povo que não conhecia Deus. Então foi acolhida, foi assim uma situação onde que eles eram carentes de Deus. Nessa de La Salette, o povo já conhece a Deus, como nós já conhecemos a Deus. Então, quando ela vem falar com a gente vem falar que nós já conhecemos, nós já fomos catequizados, mas nós desprezamos as leis de Deus. Então, é uma advertência que, para nós, né? Então, eu me impactei, né? Estudando mais um pouquinho, que foi para mim, não foi para o povo lá, para os franceses lá de 1846. E é um alerta assim que choca às vezes, porque a gente está tão acostumado a querer só graças de Nossa Senhora, só graças de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles nos pedem algo a mais, impacta, parece que a gente já se assusta. Mas me fez refletir, então a gente não tem muito apego por La Salette. Né? A gente não tem muito apego, porque Nossa Senhora vem nos corrigir, nos cobrar. Então, nós não tem apego, a gente tem uma certa rebeldia com as mensagens. Como eu falei, eu não me sinto apta para dar a interpretação do segredo. Eu vou ler, né, o segredo, mas nós vamos parar aqui e vamos, né, tentar responder aos apelos de mãe. Então, esses é o segredo oficial que a igreja recebeu, né, dos 2, fala que é o verídico, né, o que foi elevado ao Papa e que foi transmitido em 1858. Primeiro, ela fala da igreja. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai eterno em favor do mundo. E agora ela fala para nós. Deus vai golpear de novo o mundo, de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência,
e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com a sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na eminência dos flagelos mais terríveis e de maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Esses 2 livros de quem nós tiramos as meditações são os 2 livros que falam, que explicam detalhadamente La Salette. A aparição de La Salette e suas profecias, foi aonde eu li, do padre Luiz Eduardo Dufá, e aquela que chora, que tem a interpretação, que é de Leon Bloy. Esses são os 2 livros para se entender um pouco La Salette. É impactante, e a gente, assim, se choca, né? Porque a gente está tão acostumado em ver Nossa Senhora falando. Ser acariciado. Será, assim, mimado, né, por Nossa Senhora, de repente ela vem nos alertar. Só que a mãe, que é mãe, né, ela acarinha o filho, mas também ela corrige o filho. Então, Nossa Senhora, nessa aparição, ela vem com o papel de nos corrigir. E eu acho muito importante a correção, né, para a gente se voltar, que Nossa Senhora nos dê essa graça assim, de acolher realmente essas advertências, a gente mudar de vida, mudar assim, acolher com mais carinho no nosso coração os mandamentos de Deus. Né? La Salette, para cada um de nós, deve nos levar a uma interrogação, né? Como estamos vivendo o dia do Senhor? Maria pergunta para nós: vocês estão orando bem, meus filhos? Não pensemos nós, né, que La Salette é algo do passado. La Salette é para nós, cada um de nós. No segredo, como eu falei, né, no segredo privado, ela fala que não se encontra mais almas generosas. Então, é uma pergunta para nós: o quanto eu estou sendo generoso? Nem digo com as pessoas, mas com Deus. É o quanto do meu tempo estou dando a Deus. Na renovação, a gente fala muito de dízimo, né? Mas eu acredito que o mais difícil, o dízimo mais difícil a ser dado é o dízimo do tempo. Né? Quer dizer, o dia tem 24 horas, o dízimo do tempo são 2 horas e 40. Quem dá 2 horas e 40 a Deus no dia? La Salette é um questionamento para cada um de nós. A pergunta que Nossa Senhora faz para as crianças, ela faz para nós. Vocês estão rezando bem, meus filhos? No segredo privado, ela fala que não existem almas generosas, nós estamos sendo generosos. Então, La Salette é para nós. Né? E a próxima aparição que nós iremos abordar vai ser Lourdes. Lourdes vai acrescentar novos pedidos de Nossa Senhora a cada um de nós. Né? Aí nós vamos ver que essa mensagem de La Salette, ela vai se tornando cada vez mais atual. Mais atual. E vai sempre assim, a mãe que acolhe, mas que corrige e que nos dá as diretrizes para a gente se encontrar com Jesus, né? Para a gente ficar cada vez mais perto com Jesus. Então, se ela veio nos alertar
nos advertir com essa mensagem dura, né? Como foi a de La Salette, e também as punições que houve lá no povo da França, que realmente morreu gente de fome, morreu as criancinhas, tiveram um alto preço, né, que eles pagaram. Nós não temos essa profetização assim de que vai acontecer algo com a gente, mas a gente sabe que a gente está ferindo a Deus, né? Ferindo o coração de Deus, não cumprindo as suas leis, né? Então, que seja assim, que Nossa Senhora nos dê essa graça da gente acolher esse alerta que ela nos dá no nosso coração, que nos dá a força e a perseverança para a gente mudar de atitude, né? E realmente fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas, seguir os seus mandamentos com amor, né? Não como obrigação, mas não com medo, mas com temor mesmo, um temor de perder a graça de Deus, de não ficar, né, assim, em pecado grave, porque o inferno existe, né? Muitas vezes a gente fala assim, o Deus é misericórdia. Sim, Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Então, a gente tem as leis. Então, quando a gente não cumpre as leis aqui da nossa sociedade, a gente é multado. A gente paga uma multa quando a gente infringe uma lei. E a justiça de Deus também vem, se a gente não cumpre a sua lei, entendeu? Cada ato tem a sua consequência. E Deus nos adverte: coloco-te diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E diante de tudo isso, né, dessa mensagem, mas essa mensagem é impactante, mas é um alerta que deve nos alegrar o coração, porque a mãe é aquela que nos quer bem, e se ela vem nos corrigir é porque ela quer que a gente volte para o caminho correto, caminho que nos vai levar a Deus, da porta estreita realmente, né, não é da porta larga. Então, que a gente acolha com muito carinho e pede a graça, que Deus venha dar essa graça da gente acolher essas mensagens e colocar em prática, mudar realmente de vida, né? E com isso a gente pode encerrar, né, Elaine? Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima com Nossa Senhora de Lourdes.